Para você que gosta de jogar futebol no final de semana de uma maneira amadora ou até mesmo mais competitiva, nesse vídeo a gente vai falar de quais exercícios você deve colocar na sua rotina de treinamento para poder ter mais desempenho e prevenir lesões. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. O importante é saber que o futebol ele é totalmente diferente da musculação. Na musculação a gente tem movimentos simples comparados aos movimentos do futebol e que você tem total controle em cima daquele movimento. Então, por exemplo, se eu for fazer um agachamento, eu já mentalizo todo o movimento que é do agachamento e executo. Agora, no momento que você está jogando futebol, você não tem tanta consciência de qual movimento o seu corpo está fazendo, mas sim você está se preocupando em estar atrás da bola ou até mesmo com a bola no pé. Então, automaticamente faz com que você tenha menor conexão dos seus gestos, deixando você mais suscetível a lesões. Por isso que é importante você trazer treinamento da musculação que seja de uma maneira para treinar a sua base de estruturas corporais, como forças específicas articulares e capacidades de explosão, para que o seu corpo tenha uma estrutura que no inconsciente você já esteja funcional para o futebol. Então você treina na musculação de maneira consciente para que no futebol repercuta de maneira inconsciente. Um dos pontos que eu tive como ideia para fazer esse vídeo é justamente alertar quem treina o futebol, quem pratica o futebol, que a articulação do tornozelo e a articulação do quadril são extremamente importantes para o cuidado do seu joelho e da sua coluna. Portanto, tem até estudos científicos que já demonstram que 76% de quem tem lesões do joelho, no caso aquela ruptura famosa do LCA, que foi a do Ronaldo Fenômeno, tem um enrijecimento do tornozelo prévio. Ou seja, se você que está assistindo esse vídeo tem um tornozelo mais travado, você sabe agora que tem uma predisposição a ter lesões do joelho. Então, eu quero alertar que o tornozelo e o quadril. Então, essas são as duas principais articulações que você tem que sempre manter uma mobilidade, uma estrutura de músculos específicos para poder trazer estabilidade, porque são elas que coordenam o seu joelho, são elas que potencializam os movimentos da sua coluna. E se de fato elas não tiverem com a capacidade de execução e de função adequada, automaticamente o seu joelho vai sofrer e a sua coluna também. Então, quem aí nunca ficou com aquela dor no joelho ou aquela dor na coluna depois de várias partidas de futebol? Já deixa aí nos comentários. Primeiro ponto, vamos testar agora como que o seu tornozelo funciona diante de grandes angulações. Você vai precisar de uma parede, pode pegar de casa, e vai apoiar a mão com os dedos fechados lá na quina da parede. E vai colocar a mão contrária do lado do seu polegar, dessa maneira. E sem tirar o calcanhar do chão, você vai projetar o seu joelho para tentar bater na parede. E aí você vê na mesma distância se o outro pé executa da mesma maneira. Ó, veja só, o meu tornozelo esquerdo, ele já não consegue chegar na parede com a facilidade do direito. Ou seja, eu já entendi agora que o meu tornozelo esquerdo tem uma certa rigidez. Caso os dois façam na mesma maneira, na mesma proporção, mesma angulação, o que você pode fazer? Ao invés dos dedos fechados, você estende o seu polegar e coloca o pé dessa maneira. Assim você aumenta o limite, deixando então mais agressivo a necessidade da grande amplitude do seu tornozelo. Caso um dos tornozelos não tenha feito a mobilidade que deveria ter feito comparado ao outro, a gente já consegue concluir que você tem uma alteração desse tornozelo e que você já é um ponto que você precisa trabalhar mais daquele lado específico. Os resultados desse teste a gente consegue identificar de três maneiras. A primeira, se um dos tornozelos não fez o mesmo movimento do outro, você já sabe que aquele tornozelo específico precisa de mais cuidado, de mais mobilidade. Se caso os dois tornozelos tiveram a mesma rigidez, ou seja, mesmo diante dos dedos fechados na parede, os dois não chegaram na parede, de fato você precisa mexer nos dois tornozelos. E se os dois tornozelos fizeram as mesmas amplitudes, a gente já sabe que você tem um bom tornozelo
e que, na verdade, você pode colocar exercícios somente como prevenção, você não tem uma alteração específica. Agora, para a gente testar o seu quadril, para ver se de fato ele consegue suportar a estabilidade no joelho e as cargas que vêm para a coluna, você vai precisar somente de uma cadeira para sentar na pontinha dela e posicionar em 4 o movimento, né, angulação em 4 da perna e pressionar o joelho para baixo, para você sentir se existe alguma dor no momento em que você faz esse movimento ou se existe alguma limitação. Então, primeiro ponto, sentiu alguma fisgada no quadril? Segundo ponto, ele consegue fazer uma angulação proporcional uma perna da outra? Essa é a grande pergunta que você tem que conseguir responder. Caso você sinta a fisgada no quadril, muito sugestivo que você tenha impactações desse quadril, que quando tem grandes angulações, gera essa repercussão de dor. Então, precisa estruturar a mobilidade e o fortalecimento. E caso você não tenha a amplitude, aí de fato você precisa trabalhar somente a mobilidade, mas também o fato da força do quadril para poder permitir a sustentação dessa mobilidade. Agora vamos fazer a mobilidade do tornozelo e a do quadril. Começando pela do tornozelo, essa mobilidade vai trabalhar a capacidade de você amortecer as cargas do futebol com o pé. Então, tanto para você que tem a rigidez quanto não tem, para quem não tem, entra como um preventivo. E para quem tem, entra como um corretivo. Você vai precisar de um banco, onde você vai apoiar somente a ponta do seu pé e depois com a sua mão você vai pegar essa região aqui do indicador e do polegar e pressionar o cadarço no sentido do solo, para inferior. Ao passo que com a outra mão você vai empurrar o seu tornozelo nesse sentido. Então, vim com a primeira mão aqui no cadarço e depois empurrei o calcanhar. E agora, olha só, eu projetei o meu joelho para frente. Só que perceba que interessante como que eu consigo fazer esse gesto. Porque o meu cotovelo da mão direita aqui, ó, tá passando por dentro do joelho. Se for passar por fora, ó, fica travado, não vai dar certo. Ele precisa passar por dentro, para que, ó, eu consiga correr esse meu joelho para frente. 3 séries de 30 segundos em cada pé. Agora, a mobilidade do quadril, a gente vai precisar apenas sentar em algum banco e posicionar o tornozelo em cima do joelho, parecido com a forma que a gente testou. Só que aqui você vai pressionar o joelho para baixo e estender o cotovelo para você ter mais força para empurrar. Porque se você ficar só com a mão, né, dessa maneira aqui, ó, só com o braço, você vai cansar muito rápido e ainda não vai chegar na angulação de movimento que a gente precisa para o seu quadril. Então, eu vou esticar o meu cotovelo e empurrar o meu fêmur para baixo. E vou oscilar aqui, ó, fortemente nesse finalzinho para poder ganhar essa capacidade, ó, de giro da minha perna, fazendo com que eu melhore essa mobilidade do meu quadril. 3 séries de 30 segundos cada lado. Agora, para você trabalhar o conjunto depois que você já tem a mobilidade, você vai precisar fazer 2 exercícios, onde o primeiro você só precisa ficar em pé e utilizar uma força onde você tem que sentir que vem do quadril. Na verdade, é um conjunto que é quadril e a panturrilha, onde eu vou cruzar as pernas, associando com os braços, simulando uma corrida e num momento específico com pausa. Então, vai ser dessa seguinte maneira, ó. Tem que coordenar o braço. Então, sobe, ó, primeiro, mão esquerda com o joelho direito, tá? E subiu e desceu. Fez 1, 2, 3. E parei com a outra perna. 1, 2, 3. E parei, ó a estabilidade, que é justamente o meu tornozelo ruim que estava lá. Então, ó, mão esquerda com o joelho direito, subi. 1, 2, 3. E ó, meu tronco reto. 1, 2, 3. Fazendo essas pausas para você ter a capacidade de estabilizar com o seu pé, ao mesmo tempo que você explode com o seu quadril e estrutura o glúteo. Isso vai te trazer uma capacidade de explosão,
fazendo com que melhore ainda a estabilidade do pé. Faz 3 séries de 30 segundos constante. O segundo exercício vai envolver a capacidade de amortecer carga e depois dissipar, de uma maneira que você consiga distribuir nas articulações, tornozelo, joelho, quadril e coluna, fazendo com que você treine essa capacidade elástica do seu corpo. Mentaliza que o seu corpo é uma mola e você precisa absorver para depois voltar. Também, somente o seu peso corporal, você vai abraçar o braço e vai afundar com a perna e voltar. Afundar com a perna e voltar. Isso permite que você absorva a carga nesse momento de ida, então desci freando, sair explodindo. Potência. Claro que eu fiz pausado, mas é para você trabalhar 3 séries de 10 repetições em cada perna com uma agilidade maior. Dessa forma. 1, voltei. 2, 3. Porque eu permito a absorção de carga nessas 4 articulações e depois faço a volta para poder treinar essa potência. Para você que joga futebol, é obrigação treinar a perna como um corredor. Aqui nesse vídeo eu tenho algumas dicas que falam sobre isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com aquele amigo que adora jogar bola.